atividades humanas. Um exemplo, mudanças climáticas, está aqui. A gente já ultrapassou o limite de regeneração dos ecossistemas do planeta. Então a gente já lança na atmosfera mais gases de efeito estufa do que o planeta consegue reciclar para que o sistema terrestre não aqueça. E por isso que a gente está tendo o aquecimento do planeta. Então, esse é um dos grandes problemas ambientais, mudanças climáticas. Um outro problema é que a gente já ultrapassou o limite de regeneração do planeta. O ciclo do nitrogênio e fósforo, principalmente devido à agricultura. Então, a gente lança na agricultura, como a gente viu anteriormente naquela figura, muitos fertilizantes, e esses fertilizantes eles são nitrogenados e à base de fósforo. Então, a gente está alterando a ciclagem, o ciclo desses nutrientes nos ecossistemas, o que traz uma série de impactos, tanto nos ecossistemas terrestres, quanto para os ecossistemas aquáticos, que a gente chama de eutrofização, ocorrendo a mortalidade, inclusive, de muitas espécies, né? Um outro grande problema ambiental, que eu já tinha falado, e é o maior deles na atualidade, é a perda de biodiversidade. A gente já está mais de 100 vezes acima do nível, digamos, basal, ou a taxa basal de extinção de espécies. Seria aquele nível que ocorreu ao longo do tempo geológico do planeta naturalmente, porque é normal, as espécies nascem, se desenvolvem e morrem, entram em extinção. Mas isso dentro de um ciclo de longo prazo. A gente está conseguindo, em questão de décadas, levar à extinção de uma série de espécies que ainda permaneceriam no planeta. Então, esse é um outro grande problema ambiental que a gente tem e que já, o que as pesquisas indicam hoje, também a gente já ultrapassou o limite de regeneração do sistema. A gente estaria entrando numa, digamos, numa zona perigosa em termos de manutenção da biodiversidade no planeta, caso a gente não altere essa rota. E outros problemas, que a gente ainda não ultrapassou o limite de regeneração, como a questão do uso da água. A gente ainda tem, digamos, um intervalo para tentar reverter essa lógica de consumo de água. Mudança no uso da terra também, ainda estamos em níveis considerados, em termos de ciência, aceitáveis. A acidificação dos oceanos também já é algo bastante perigoso, que leva a extinção de muitas espécies nos oceanos, mas que também estaria ainda dentro desse quadro que o sistema planetário consegue ainda regenerar. Então, só para a gente entender, eu estou começando de uma abordagem global, né? Então, a gente está partindo de uma abordagem global para tentar construir uma história, uma narrativa até chegar no local. Mas essa abordagem global, ela foi, digamos, construída com base nas atividades locais. Esses problemas ambientais que eu estou listando aí, eles não surgiram do nada, eles surgiram porque em cada pequena localidade, cada pequena região pelo planeta, principalmente nos países ricos do norte e nos países em desenvolvimento, houve uma produção industrial, uma produção agropecuária, um desmatamento tão intenso a nível global, que a gente já consegue identificar isso num contexto muito maior do que o contexto local regional. Então, por isso que eu disse, é um vai e vem, é global, local, global, continuamente. Aquela tabela somente transforma em números o que eu mostro ali. Então, a gente não precisa de passar com ela em mais detalhes. Só um exemplo, a mudança climática, por exemplo. A situação atual, hoje a gente já libera na atmosfera 387 partes por milhão de gases de efeito estufa. Os valores pré-era industrial eram cerca de 280 partes por milhão. Então, olha como a gente, em questão de 150 anos, aumentou radicalmente a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. E a ONU, através do painel intergovernamental de mudanças climáticas, propõe que esse valor seja 350, para que a gente até 2100 consiga manter a temperatura dentro de 2 graus Celsius. O que é um desafio muito grande e que até agora não está chegando a uma solução, ainda que Paris tenha sido assinado lá na Conferência das Partes, um acordo que pode indicar algum caminho futuro, né? O Brasil ratificou, exatamente, o Brasil ratificou. Então, com isso, a gente chega no quadro que a gente considera o antropoceno. Ali tem a fala do Nobel de Química, Paul Crutzen, que foi um dos que ajudou a chegar a esse termo, né? Então, a influência da humanidade no planeta tornou-se tão significativa a ponto de constituir-se numa nova era
época geológica. Então essa é a discussão hoje. O ser humano, as sociedades humanas, têm uma força tão ou mais forte do que as forças geológicas. Atividade vulcânica, radiação solar, a gente já consegue alterar o sistema planetário de uma forma tão grande que a gente concorre com essas grandes forças geológicas. Então, o que caracterizaria uma nova era geológica, o antropoceno? A gente sairia de uma era, digamos, regida por forças naturais e passaria uma era regida por forças ligadas à sociedade humana. Pois bem, dessa questão, a gente avança um pouco, identificando esses problemas. Isso começa na década de 60 do século passado. Década de 60, 70, lá a Conferência de Estocolmo, em 72, é um marco, né, na discussão ambiental do planeta. Nesse momento, ou seja, no início dessa grande aceleração que eu acabei de falar, as sociedades e alguns pesquisadores, principalmente a academia, começam a perceber, olha, tem algo errado nesse desenvolvimento econômico planetário. A gente está indo para um caminho que talvez seja perigoso. E aí, em 72, já começa a indicar, nessa conferência da ONU, a primeira grande conferência, que depois vem a Rio 92, depois teve Estocolmo, a Rio mais 10 e Rio mais 20, né? África do Sul e Rio de Janeiro de novo, agora em 2012. Em 72 já começa a mostrar, acender a luzinha vermelha de que parece que esse desenvolvimento socioeconômico está nos levando para um caminho difícil. E aí começa a se pensar uma série de alternativas, desde lá dos primeiros conceitos de ecodesenvolvimento, passando pelo conceito de desenvolvimento sustentável de 87, do relatório Brundtland. A gente chega então, observando essas alterações do ser humano no planeta Terra, que era preciso reverter esse quadro. Começa a surgir então algumas discussões, e uma das abordagens que se coloca hoje é que nós deveríamos buscar um padrão de desenvolvimento, uma forma de interação com os territórios do planeta que garanta que nós fiquemos abaixo do limite planetário, que é o que eu estava mostrando anteriormente naquela figura, a gente não ultrapassar o limite de regeneração do sistema terrestre, ao mesmo tempo em que nós conseguimos garantir uma base social mínima para as populações do planeta. Então não é fácil, né? É difícil, é um desafio bastante complicado, porque seria um lugar seguro e justo para a humanidade. Então a gente está falando aí de um lugar seguro em termos de recursos naturais, da manutenção, da qualidade, da quantidade dos recursos naturais, ao mesmo tempo em que a gente está tentando discutir também a questão da justiça social, uma questão da igualdade e da redução das desigualdades entre as sociedades. Não é fácil equalizar isso, ainda que a gente consiga colocar nessa figura, é bem difícil conseguir trazer. Isso, digamos, é uma ideia-força, né? Algo que a gente está olhando para o horizonte para tentar operacionalizar no dia a dia. E eu vejo, por exemplo, que esse tipo de trabalho aqui com indicadores, eu acho importante para dar uma ideia para onde a sociedade, onde a gente está, para onde ela está indicando. Ela está indo para qual lado? Ela está indicando um caminho mais sustentável, não só em termos da questão ambiental em si, mas da justiça também social, da redução da desigualdade, ou a gente está indo para um caminho totalmente diverso, diferente disso. Então, só para ter uma ideia, nessa discussão aí de uma base social mínima que considere saúde, alimentação, água, renda, educação, resiliência para todo mundo, a gente mantenha os limites, aqueles elementos, digamos, planetários dentro de limites que o planeta consiga regenerar. A gente vai olhar aqui um trabalho feito pelo World Watch Institute em 2013. O que a gente tem? Se eu conseguir ler aqui essas letrinhas pequenas. Por exemplo, educação. Crianças não matriculadas na educação primária. 10% da população do planeta está fora, não matriculada. Então, se a gente pensa aquele ali em 2009, já tinha mais ou menos 7 bilhões de habitantes no planeta. 10% são 700 milhões de habitantes. São praticamente 3 Brasis, né? Fora da educação primária. Então, olha como é difícil a gente estar integrando essas coisas. Energia, por exemplo. População sem acesso à eletricidade. Se não me engano, ali são 13% da população em 2009.
o que dá quase 1 bilhão de habitantes, sem acesso ao mínimo, né, que para a gente hoje é algo tão banal e simples. Então, não tem acesso ainda. Então, como a gente garantiu o acesso?